Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou Sobrevivente e, infelizmente, o brasileiro não é conhecido pela sua inteligência. Segundo o World Population Review, o QI médio no Brasil é de 92,9. No World Wide IQ Test, o resultado foi de 94,56. E no Data Pandas, se estima um QI de 83,38 do brasileiro. Pontuação essa que colocaria o Brasil em 98º lugar no mundo inteiro. E isso, claro, deixando a gente muito abaixo de países desenvolvidos como o Japão, que tem uma média 108 comparado, claro, a outros países, já que a média de QI é 100, de forma regular. E é claro que tudo isso reforça o famoso meme do QI 83. Para surpresa de zero pessoas, no PISA, uma prova internacional para comparar estudantes de vários países, os alunos brasileiros ficam muito abaixo da média. Em matemática, o Brasil tirou 379, sendo que a média é 472 pontos. Em ciências, a nota foi 403, muito abaixo da média de 485. E em leitura, a nota foi 410, também bem abaixo da média, que é 476. Sem falar que no Brasil, 29% da população entre 15 e 64 anos é considerada analfabeta funcional. Ou seja, quase 4 em cada 10 pessoas têm dificuldade de entender textos simples. E esse número está parado desde 2018 e atinge cerca de 38 milhões de brasileiros. Entre os jovens de 15 a 29 anos, 16% são analfabetos funcionais, um número que aumentou muito nos últimos anos. Então não é exagero, eu trouxe esses dados agora aqui no início do vídeo, não é exagero falar que o brasileiro é burro, porque a gente está muito abaixo em relação a outros países, a gente está muito abaixo em relação, inclusive, a outros estados internos aqui do Brasil, dependendo, claro, de onde você mora. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar 5 coisas que você precisa fazer para não ser mais um brasileiro burro aqui no nosso país. Coisas que você precisa fazer para escapar de ser um brasileiro medíocre e manipulado como todos os outros. Antes disso, eu quero que você comente, por favor, um oi sobrevivente, para me ajudar com o engajamento do vídeo, e eu vou curtir o seu comentário. A primeira coisa que você precisa entender para não ser um brasileiro burro é entender que você é burro. Sim, é algo totalmente contraditório, mas vai fazer sentido. Eu não tô dizendo isso aqui para te ofender, mas você é burro. Sem sombra de dúvidas, você é muito burro. Da mesma forma, eu sou completamente burro. Porque a inteligência, na verdade, pode ser medida de várias formas. A gente pensa no QI, por exemplo, mas o QI é apenas uma das formas que a gente tem de medir a inteligência. Por exemplo, aqui onde moro, idosos de 60 e 70 anos saem para acampar. Sim, e não é a besteirinha de legendários, não. Os caras realmente vão fazer acampamento raiz, sabe? Sem mega equipamentos, os caras simplesmente vão pro meio do mato. 60 e 70 anos. Os caras caçam, eles lidam com onças, eles conseguem, por exemplo, identificar aonde tem onça e eles evitam essa região. Eles entendem de primeiros socorros, entendem de plantas, entendem de medicina natural. Eles conseguem passar dias inteiros dentro do mato e eles voltam bem para suas casas logo depois. Esses caras podem ser considerados burros? 60, 70 anos no meio do mato, evitando onça, esses caras podem ser considerados burros? E a grande resposta é depende, na verdade. Depende de como a gente está avaliando essa inteligência. A maioria deles, por exemplo, é analfabeta, mas eles com certeza são bem mais inteligentes do que eu quando se trata de sobrevivência na selva, por exemplo. Você entende isso? Dá pra dizer que esses caras são burros? Depende. Dá pra dizer que esses caras são inteligentes? Depende. O ponto é que a gente tem que perceber que, embora você possa ser inteligente em alguma coisa, você é burro para a maioria das outras coisas. Só que, claro, existem inteligências que são mais valorizadas, como a inteligência matemática, como a inteligência linguística. Só que eu quero que isso fique muito claro para você. Para deixar de ser um brasileiro burro, você precisa ter a humildade e a noção da sua própria burrice em vários assuntos. Ser inteligente é justamente você entender que você
é burro para a maioria das coisas. Se você não tiver essa humildade de entender que você é burro, você vai cair no efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é quando uma pessoa sabe pouco sobre um assunto, mas acha que sabe muito. A gente vê esse gráfico aqui, por exemplo. Aqui nós temos a confiança e aqui nós temos o conhecimento na área. Quanto menor é o conhecimento, maior é a confiança. A pessoa acha que sabe demais, por exemplo. À medida que ela vai aprendendo, ela percebe o que ela não sabe para só depois, no final, realmente ser inteligente naquele assunto. A maioria esmagadora da população brasileira está aqui. A galera se acha o Einstein em qualquer tipo de assunto, simplesmente por saber o assunto de forma rasa. Política é um ótimo exemplo disso. Todo mundo aqui no Brasil se acha especialista em política, mas a maioria esmagadora das pessoas não entende conceitos básicos como qual o processo para uma lei ser aprovada, como os três poderes regulam uns aos outros, ou algo mais simples, o que é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esse efeito do Dunning-Kruger foi descrito por dois psicólogos, o David Dunning e o Justin Kruger, por isso esse nome. E agora eu me dei conta de que eu escrevi Kruger errado esse vídeo inteiro. Eu escrevi como se escreve o nome de Fred Krueger, por exemplo. Agora, por outro lado, quem realmente entende de um assunto realmente costuma duvidar mais de si mesmo, porque a pessoa reconhece o quanto o tema é complexo. Quanto mais, por exemplo, eu que tenho que aprender sobre política para trazer aqui no canal, quanto mais eu estudo política, mais eu percebo o quanto eu sou burro em política. Aí vem alguns comentários, por exemplo, me criticar sobre Vivente, mas que merda você acabou de falar? E eu só concordo, sim, foi uma merda. Eu não tinha noção de tal assunto, agora eu vou pesquisar e vou ter melhor. Enfim, o Dunning e o Kruger, eles descobriram que quanto menos alguém entende de algo, menos a pessoa percebe os próprios erros. Porque falta conhecimento para a pessoa saber o que ela não sabe, ela nem consegue identificar o que ela não sabe. A pessoa é tão ignorante que ela não faz nem ideia do que ela não sabe, do que ela tem que descobrir para tapar as lacunas daquele assunto. Então, da próxima vez, antes de se achar o dono da verdade em relação a alguma coisa, assuma que você é burro e pesquisa sobre aquilo. Só de você fazer isso, de assumir que você é burro e que você está pesquisando para aprender mais, você já foge do efeito Dunning-Kruger e aprende de verdade. E ao mesmo tempo, para de assumir que tudo que você escuta é verdade. Esse é um ponto bem importante, eu acho que ninguém liga para isso na internet. Mas você não pode assumir a narrativa de outras pessoas como se fosse a verdade absoluta do universo. E se eu tivesse mentido para você sobre o efeito Dunning-Kruger? E se esse efeito não existisse, eu acabei de inventar só para tornar o meu vídeo mais intelectual? E se eu tivesse mentido nos dados sobre QI que eu trouxe para você no início do vídeo? Você nem questiona isso, você aceita os dados e imagina que tá tudo bem, o sobrevivente disse, então deve ser verdade. E calma, os dados que eu trouxe são reais, mas assim, você tem que ter essa curiosidade para colocar em prática o que outras pessoas disseram para ver se aquilo funciona mesmo, para ver se aquilo é verdade. Você entende o problema? O quanto antes você assumir que você é burro, mais você vai se permitir duvidar das próprias certezas e do que é dito para você. E acredita, cara, é só mudar essa postura simples. Só fazer isso já vai te tornar muito mais inteligente. A segunda coisa que você deve fazer para não ser um brasileiro burro é consumir alta cultura. E é o seguinte, essa frase, esse tópico aqui no vídeo vai soar muito preconceituoso. Então eu peço desculpas antecipadamente se isso te ofende. Mas o objetivo não é te ofender. Então tenta entender com carinho o que eu quero dizer nessa parte do vídeo. Mas para mim, existe alta cultura e existe baixa cultura. Visualmente, a estética das duas coisas já remetem a algo saudável e a algo que, me perdoe a forma com que eu digo isso, mas é simplesmente uma grande E que fique claro que eu não estou me referindo às mulheres, mas ao funk. Claro que tudo isso, vamos ser justos, tudo isso surge de uma ideia elitizada de cultura, e essa visão elitizada deve ser criticada. Até porque é muito mais acessível alguém ter acesso a um funk do que a um saxofone, por exemplo. Então a gente tem que criticar essa ideia também, mas eu peguei esses dois exemplos justamente pelo contraste que um tem com o outro. Até porque existem culturas entre uma e outra nesse caso aqui. Só que eu acredito que sim, tá? Eu acredito que tem cultura que te engrandece e tem cultura que te bestializa, que te torna um animal. Um animal, por exemplo, quer trepar, quer comer, quer brigar. E o funk acaba fazendo isso com você. O funk e outros tipos de música também, é claro. Eu quero fazer um pequeno teste aqui com você, tá? Eu trouxe um poema pra gente ler. Sim, um poema. Eu vou narrar esse poema pra você.
O nome desse poema é Versos Íntimos. Ele foi escrito pelo Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras se sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Como eu te disse, esse poema foi... eu tô tão dentro do YouTube que eu escrevi... Esse poema foi inscrito. Mas enfim, esse poema foi escrito pelo Augusto dos Anjos. E é uma forma pesada de dizer que a vida é cruel e que confiar nos outros só traz decepção. Nos versos, ele diz que o homem é a fera mais terrível da terra, mostrando que o verdadeiro perigo não vem de fora, mas vem do próprio ser humano. O Augusto dos Anjos, com Versos Íntimos, também critica a ideia de amizade e amor puro, dizendo que até quem parece bom pode trair. Agora lê esse outro poema pra mim. O título desse poema é Sente Kika na O título já me deixa bem motivado. Eu acho que é uma obra de alta literatura que nos motiva a evoluir como ser humano. Eu vou ler pra você. Fim de semana ao pico é fluxo de rua. Comer é terapia pro meu Se eu tô armado, ela me chama de bandido. Então vem sentar no revólver de marginal. Depois dessa grande obra de arte, você se sentiu engrandecido? Você se sentiu motivado? Você sentiu que o seu cérebro foi desafiado a evoluir? Eu acredito que não. Você vai me dizer que essas duas coisas, Versos Íntimos de Augusto dos Anjos e essa música maravilhosa de funk que eu narrei pra você, você vai me dizer que essas duas coisas conseguem te engrandecer da mesma forma? Enquanto Augusto dos Anjos te faz pensar sobre a vida, sobre traições, sobre amizade e sobre a noção hobbesiana da vida. Hobbesiana no sentido de Thomas Hobbes, né, que falou que o homem é o lobo do homem. O funk em questão só fala e nada mais. Ah, sobrevivente, é a cultura da favela que não... Beleza, isso pode ser discutido em outro ponto. Mas em relação a engrandecer você, a te fazer ser melhor, qual dessas culturas te ajuda mais nisso? A cultura do funk te ajuda, sei lá, a engrandecer o seu na hora que você fica excitado escutando isso. É a única coisa que engrandece. Só que, olha só, eu tenho que abrir aspas aqui, porque a gente também não pode jogar ressentimento em argumentos. O que eu quero falar? A gente tem que tomar cuidado pra não se achar o inteligentão com tudo isso. Ai, nossa, como eu admiro Augusto dos Anjos e odeio funk. Eu sou refinado sobrevivente. Cara, para com essa merda também. Se você começar a pensar assim, você vai cair no erro de não reconhecer que é burro. Justamente o primeiro erro que eu apontei nesse vídeo. Aí você cai no efeito Dunning-Kruger de novo. Não precisa se achar o bonzão só porque você admira um poema e você odeia funk. A maioria das pessoas que odeiam funk odeiam porque se sentem melhores ao odiar funk. Cara, é muito importante você tomar cuidado para não simplesmente odiar uma cultura simplesmente por ela ser periférica. Por exemplo, eu critico o funk, eu acho o funk uma merda. Ah, sobrevivente, tem funk consciente? Tem, mas são pouquíssimos que se salvam e o funk não é conhecido por ser consciente. Porém, o rap é uma cultura que eu considero alta cultura. Muito pelo fator reflexivo das letras e pela descrição da realidade. E claro que isso também depende de que rap a gente tá falando. Mas você tem que parar com essa merda de achar que tudo que vem da periferia não presta. Só que você percebe que tem cultura que realmente, cara, te engrandece e cultura que realmente te bestializa. Pra não ser mais um brasileiro burro, você precisa consumir cultura de qualidade. Não precisa virar o chatinho do monóculo. Ai, eu vou acordar o dia, vou tomar meu café escutando Beethoven. Não precisa dessa merda, cara. E também não precisa não escutar música ruim de vez em quando. Às vezes você quer escutar uma música que você sabe que é uma bosta, mas você quer escutar, cara. O que você não pode é deixar o conteúdo ruim ser a parte maior do conteúdo que você consome. O que você não pode é deixar a cultura ruim ser a maior parte da cultura que você consome. Você pode assistir alguma besteira ou outra de vez em quando, ouvir uma besteira de vez em quando, o que não pode ser é a maioria das coisas que você consome ser besteira. Não tem como ser mais claro do que isso. A terceira coisa que você precisa para parar de ser um brasileiro burro
é parar de militar para um lado político. Essa parte do vídeo vai deixar muitas pessoas chateadas, pessoas com coraçãozinho mole. Mas a gente precisa conversar sobre isso. Não tem problema. Eu falo sério isso, não tem problema você ser de direita, você ser de esquerda, não tem problema você ter um lado político. E de forma alguma eu quero incentivar você a ser um isentão. Não existe pessoa imparcial, nem eu sou imparcial. Não existe conteúdo imparcial, nem mesmo os meus conteúdos são imparciais. Não existe não ter um lado. O que eu tento nesse canal é ter uma opinião equilibrada. Mas dependendo do assunto, a gente sempre acaba caindo mais para um lado do que para o outro. É normal, isso é natural do ser humano. Só que você precisa parar de militar de acordo com o seu lado político, de acordo com o que o seu lado político pensa. Porque quando você age como um militante idiota, você está caindo no primeiro erro de se achar inteligente demais e não questionar o seu lado político. Você questiona tudo, menos o lado que você acredita. Porque você já caiu no efeito de se achar inteligente demais, no efeito de achar que a sua narrativa é a correta e a narrativa das outras pessoas é a narrativa de gente bitolada, a narrativa de esquerdista, de bolsominion, esse tipo de coisa. Por exemplo, quando você defende demais o MBL, você fecha os olhos para os defeitos e para os erros do MBL. Aí qualquer crítica ao MBL, na sua cabeça, vira uma crítica a você. Quando você defende demais o Lula, por exemplo, você fecha os olhos para os erros do Lula. Aí qualquer crítica ao Lula, na sua cabeça, vira uma crítica a você. Quando você defende demais qualquer político ou movimento, você cai nessa armadilha. Isso é um fenômeno psicológico chamado viés de identidade grupal. É um mecanismo de proteção do ego. O seu cérebro, ele quer manter a sensação de tô certo o tempo todo, ou então a noção de eu pertenço a esse grupo, e para não sentir desconforto, a chamada dissonância cognitiva, o seu cérebro ignora ou distorce informações que contradizem o que você acredita. Em resumo, a gente pode dizer que o seu cérebro faz você não ver os problemas do que você acredita para manter o conforto na sua cabecinha de que você está sempre certo. Esse é o chamado viés de confirmação. Sobrevivente quer dizer que eu não posso mais concordar com o MBL, com o Lula, com o Bolsonaro, com o Nicolas? Cara, entenda esse vídeo. Você pode concordar sim. Você pode ter o seu lado político sim. Só que militar por esse lado político que é o vacilo. Porque quando você se torna só mais um integrante da massa de manobra de um movimento político ou de um político mesmo, você está sendo usado sem perceber. Você não percebe, cara, que você está sendo usado por políticos, que você está sendo usado por movimentos, simplesmente porque esses movimentos dizem o que você quer ouvir. Mas na prática, o que não faltam são atitudes questionáveis, que você não tem a coragem de criticar, porque você critica tudo, menos o que você acredita. A quarta coisa que você precisa fazer para ser mais inteligente, ou para deixar de ser um brasileiro burro, é ler mais. E eu sei que essa dica é estúpida. Ah, sobrevivente, tem que ler mais. Ah, quem não sabia que isso deixa a gente inteligente? Só que as pessoas não leem, né? Então, assim, é meio complicado falar sobre isso porque é algo que todo mundo sabe que deve fazer, mas ninguém faz. Porque você assiste muitos vídeos no YouTube e nas redes sociais. Se deixar, você passa o dia no YouTube fazendo as coisas da sua casa, fazendo o que você tem que resolver, trabalhando. O pessoal tava dizendo que tava me escutando no trabalho outro dia. E é possível aprender através de vídeos. É completamente possível, tá? Tem muito conteúdo útil na internet, nos mais variados formatos. Boa parte do que eu aprendo, por exemplo, de filosofia, que é um assunto que é do meu interesse, acaba vindo de contatos iniciais no YouTube. Um exemplo muito claro é o canal do Ludo Viajante. Ludo, se um dia eu te encontrar na rua, cara, eu vou tacar um beijo na sua boca. É isso. O Ludo fez muita diferença na minha vida. Muita diferença na minha visão também, em relação a temas filosóficos. Apesar de vídeos serem muito importantes pro aprendizado também, ler é uma das melhores formas de expandir o seu intelecto e permitir que você decodifique ideias. Em outras palavras, ao invés de ter ideias mastigadas e resumidas para você, como o Ludo faz, como eu faço aqui nos vídeos, você lendo é obrigado a entender o que está sendo dito de forma escrita. E esse processo de decodificação de você sozinho, ter que transformar uma informação em algo simplificado para você, esse processo todo tem a capacidade de tornar você mais inteligente. É como se fosse um exercício para o seu cérebro. Mas sobrevivente, eu não gosto de ler, eu não suporto ler não, mas me indica canal aí, tipo o do Ludo,
para eu assistir algum outro canal de filosofia, porque eu adoro assistir YouTube. E cara, não existe não gostar de ler. Se você não gosta de ler, é porque você tá lendo coisas que não são do seu interesse. E isso é um crime, você tem que ler coisas que você gosta. Você precisa ler coisas que você vai gostar de ler. Por exemplo, você que gosta de anime. Cara, vai ler mangá, bicho. Vai ler mangá. Mas mangá não é um livro sobrevivente. E eu falei nesse tópico, criatura, que é pra você ler livros. Eu não falei. Eu falei que você deveria ler mais. Ler. Não falei ler livros. Ler literatura inglesa. Não, eu falei ler mais. Você precisa ler mais. Leitura é leitura. Pra você que gosta de romance, por exemplo, cara, leia livros de romance, mesmo aqueles considerados ruins. Embora seja baixa cultura, no sentido que a gente trouxe num tópico anterior, livros ruins vão servir de parâmetro para leituras futuras, ao ponto de você aprender a consumir melhores obras com o tempo. Mas eu não sei ler livros sobrevivente. Mas eu não sei que livros ler. Você me indica um livro sobrevivente? Não, eu não indico um livro pra você. Porque eu não sei do que você gosta. Pega qualquer assunto que você gosta e leia sobre isso. Tem livro até mesmo para quem gosta de plantar em jarros. Tem livro para quem gosta de fazer colheres de bambu. Eu não gosto de ler sobrevivente, eu gosto de jogos indie. Eu tô jogando Silksong agora, de Hollow Knight. Tem livros sobre jogos indie. Leia livros de coisas que são do seu interesse. A quinta e última coisa que você precisa fazer para não ser um brasileiro burro é dormir melhor. Sim, mais uma dica óbvia, mais algo que você já sabe, e ninguém quer saber disso. Sobrevivente, não tem como dormir bem, a vida é muito difícil, cara. Se você não quiser ter o cérebro destruído e burro como a maioria esmagadora dos brasileiros, você precisa dormir direito. Algumas pesquisas recentes mostram que o sono ruim acelera o envelhecimento do cérebro e faz com que se acumulem substâncias tóxicas. Lembrando que você não é o seu corpo, você não é o seu braço, mas você é o seu cérebro, tá? O seu cérebro que possui todo o resto. Você não tem um cérebro, você é o seu cérebro. E quando você acelera o envelhecimento do cérebro, você praticamente está acelerando o próprio envelhecimento, se tornando ineficaz muito antes do que o cérebro realmente vai decaindo com o passar dos anos. Uma dessas substâncias que acabam sendo acumuladas é a beta-amiloide, substância essa que está ligada diretamente ao Alzheimer, por exemplo. E aí isso tudo pode aumentar bastante o risco de perda de memória e outros problemas cognitivos com o tempo. Em crianças, o impacto é ainda mais sério. A falta de sono atrapalha o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento das funções cognitivas, e isso pode deixar marcas, sequelas, que duram a vida inteira. Já em adultos, o cérebro funciona de forma diferente quando não dorme direito, e isso afeta o desempenho em várias tarefas. Quem dorme pouco costuma ir pior em testes de memória e nas chamadas funções executivas, que são aquelas habilidades que ajudam a planejar, organizar e lembrar das coisas. Ou seja, se você não teve uma boa noite de sono, você não planeja nada corretamente, você não consegue se organizar e você não consegue se lembrar das coisas. Sobrevivente, eu durmo 5 horas da noite e eu tô bem. Não, você acha que você tá bem. Você se acostumou tanto em estar abaixo do seu potencial que você acha que 5 horas de sono são o suficiente e não são, cara. Para de mentir pra si mesmo. A falta de sono também dificulta o aprendizado e atrapalha na hora de gravar novas informações. Tem estudo mostrando que sem uma boa noite de sono, a gente pode esquecer até 40% do que a gente tentou aprender. Na atenção, cara, os efeitos são claros. Você que dormiu uma noite mal já nota que você tá pouco atento no dia seguinte, porque fica bem mais difícil manter o foco e acontecem mais brancos e mais distrações. O cérebro ele processa as informações com muito mais lentidão, seja ouvindo ou olhando até. E até decisões simples ficam mais difíceis. Você quer um exemplo? Você que tenta seguir uma dieta. Basta uma noite de sono ruim que você vai comprar besteira para comer, porque você não consegue mais raciocinar o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, né, a parte mais racional do seu cérebro. Ela perde todo o poder que ela tem porque ela está enfraquecida devido a uma noite ruim de sono. Mesmo em adultos saudáveis, o sono ruim faz com que o cérebro distribua mal a atenção, o que diminui a eficiência no raciocínio durante o dia a dia. Ou seja, o caminho mais rápido para ficar mais burro
é dormir mal. Sobrevivente, mas eu não consigo dormir bem, não consigo dormir cedo, tem aula à noite na faculdade, eu chego tarde do serviço, eu tenho que colocar as crianças pra dormir, eu não consigo, cara. Tá bom, só faz o que for possível então. Deita o mais cedo que você consegue. Faz o que você pode, o que tá dentro da possibilidade. É praticamente impossível dormir bem morando no Brasil, principalmente pra quem mora em cidade grande e tem a rotina corrida, eu entendo isso. Mas faz o que você pode fazer, pô. Já que você não consegue ter o sono ideal, tenha o sono menos pior possível. Mas você pode, pelo menos, fazer a sua parte e higienizar o seu sono. Como? Você pode, por exemplo, evitar usar o celular antes de dormir, não sobrecarregar o seu estômago antes de dormir, criando uma rotina de sono, priorizando luzes quentes, aquela luz mais amarelada, porque antigamente os nossos ancestrais usaram fogueiras e isso ainda tem efeito positivo para o nosso sono. Você pode, por exemplo, acordar todos os dias no mesmo horário, até mesmo nos finais de semana. Por exemplo, atualmente, todos os dias eu estou acordando às 6h30. Não importa se eu fui dormir às 4 da manhã ou se eu fui dormir às 9 da noite. Eu acordo todos os dias às 6h30. E você precisa também aprender a usar a cama só para fins sexuais ou para fins de sono. Nada de ficar jogado na cama, por exemplo, mexendo no celular, porque o seu cérebro precisa entender que se você deitou na cama, ou você vai fazer aquele movimento horizontal gostoso com a sua parceira, ou parceiro no caso, né? Ou você vai dormir. Esse vídeo foi recheado de dicas interessantes, mas algumas muito óbvias também. Isso acontece porque só de você fazer o básico, isso já te deixa muito mais inteligente em comparação aos outros brasileiros. Então não é necessário uma dica secreta, não é necessário um segredo guardado a 7 chaves para você se tornar um gênio ou algo do tipo. Só tenha noção de que você é realmente burro, e todo mundo é, dependendo do assunto. Só consuma cultura de qualidade, ou pelo menos a maior parte da cultura que você consome tem que ser de qualidade. Você também precisa parar de ser um militonto político, independente do seu lado, porque nenhum movimento político se importa com você e nenhum político se importa com você. Você precisa, logicamente, ler mais, ler coisas do seu interesse, independente de qual seja o seu interesse, e você precisa dormir melhor. É o básico que funciona, e é esse básico que vai mudar a sua vida e te impedir de ser um sem cérebro, como vários outros brasileiros são. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisa ser menos burro. Sim, você pode mandar esse vídeo para ele, ele vai notar em direta nessa parte aqui. Ele vai notar que você chamou ele de burro exatamente agora, mas foi por uma boa causa. Foi para que ele realmente acordasse e começasse a se tornar um brasileiro que vale a pena, de fato, ser. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda das pessoas que pagam o meu salário. Então eu quero agradecer ao Nelsoft, ao Jonathan Rodrigues, agradecer ao Alguém Disposto, ao John Arieron, ao Bilionário, agradecer também ao Leque, ao Uncle Luke, ao Grove Lake, agradecer também ao AM Chris, ao Douglas Manuel, ao Save Corrompido, agradecer também ao John Silva, ao Gleidson Tassiano, ao Ryu Matsuki, agradecer também aqui ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram que a gente tá lá trocando ideias sobre besteira o dia todo, acesso também ao nosso curso Prêmio de Sobrevivência no Brasil. Você confere direitinho qual nível de membro te concede determinado benefício, e se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem bronca. Seu comentário, seu hypar, sua curtida, seu compartilhamento significa muito pra mim. Aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e a gente se vê no próximo conteúdo. Eu espero que você tenha entendido bem o que eu quis dizer com esse vídeo. Eu não me surpreenderia, não por você, mas outra pessoa chegar assim, então sobrevivente odeia favelado, coisa do tipo, sendo que não foi a mensagem que eu quis passar. Mas enfim, estuda, cara, estuda. É o melhor que você faz pra sua vida. Você vai perceber como é muito melhor não se deixar levar pela burrice alheia, reconhecendo, claro, a sua própria burrice no processo. Mas é isso. Valeu, falou, até o próximo conteúdo.